Fala galera, vamos para mais um vídeo aqui. Galera, aqui hoje eu vou estar falando sobre união de tabelas, né? Uniões de data frames. Basicamente, galera, eu tenho uma tabela X e tenho uma tabela Y, ou seja, temos duas tabelas diferentes. Só que para fazer essa união, galera, usando o join, o famoso join, ou usando o union, essas tabelas elas têm que ter algo em comum. E aí eu vou estar explicando o que elas precisam ter em comum. Geralmente, ou é o mesmo esquema, né? Ou é uma chave estrangeira que liga as duas tabelas diferentes. Então vamos lá, então, aqui vocês copiam, né? Primeiramente a questão dos dados, pausa aí o vídeo, né? Copia. Então aqui eu estou criando primeiro um data frame, que no caso vai representar uma tabela. E aqui eu estou criando um segundo data frame, que no caso vai representar outra tabela. Então beleza. Vamos dar uma visualizada nessas tabelas. Então aqui é a minha primeira tabela. Tá vendo que ela só tem quatro conteúdos aqui, ó. Basicamente as mesmas colunas, tá vendo? As mesmas colunas, só que tem alguns dados diferentes. E então essa minha segunda tabela aqui, ela tem 5 linhas, certo? Então beleza. Observem. Agora usando a função union, o que é a função union? Ela faz a união de tabelas que tenham o mesmo esquema, galera. O que é o mesmo esquema? Elas têm a mesma quantidade de colunas, tá vendo? Ó? E as colunas, elas têm, geralmente as colunas, elas têm o mesmo tipo a mesma tipagem de dados. Então, essa coluna aqui, ela tem o mesmo tipo de dado que essa, enfim. Quando você quiser fazer uma união dessas colunas, o que acontece? Ah, eu quero, digamos que, por exemplo, você criou essa tabela primeiro aqui. Ah, eu quero acrescentar outros itens, né, nessas mesmas colunas. Só que eu não quero fazer essa tabela do zero, eu só quero acrescentar. Então você vai criar uma nova tabela e vai fazer uma união. Para isso que serve o union. Que aí vai pegar tudo que tem aqui, ó, e vai somar com o que tem aqui. E vai de ter 5 linhas, vai ter 5 mais 4, 9, certo? Então aqui, ó, justamente o que acontece, ó, tá vendo? Como é que faz a união? Aqui eu dei um print, né, para falar sobre o que é a união de dois data frames. A união, galera, é assim, ó. Você pega a primeira tabela, dá um ponto union, aí a segunda tabela. Simples, galera, simples assim. Então vocês fazem a união e aí vocês vão ter 9 linhas, como eu disse para vocês, ó, tá vendo? As 9 linhas. Agora, galera, isso aqui que eu acabei de falar é legal, só que tem um pequeno probleminha. Por exemplo, quando que você quer unir duas colunas, geralmente vai ficar algumas inconsistências. Por exemplo, aqui ó, tá vendo que aqui eu tenho um código 1 e aqui eu também tenho um código 1? Tudo bem, algumas coisas mudam, né? Não é tudo igual, mas por exemplo, aqui ó, código 2, aqui é Maicon e aqui o código 2 é Maria. Então, assim, tem algumas inconsistências que você tem que ficar arrumando depois. Então, o Union, de repente, é bom você fazer quando os dados estão totalmente separados, que não vai ter conflito, né? E aí você tem uma outra maneira de unir tabelas diferentes, tá? Essa outra maneira, vocês não precisam ter o mesmo esquema, ou seja, para unir essas duas tabelas aqui, ó, eu preciso ter a mesma quantidade de colunas, tal, preciso ter a mesma tipagem de dados. Aí sim vocês usam o union. Só que com o join é diferente. Vocês podem ter qualquer esquema, os tipos de dados podem ser diferentes, tal. Só que uma coisa tem que ser em comum. Aí ou é uma chave primária ou é uma chave estrangeira. Tem que ter alguma coisa que ligue, né, as duas tabelas diferentes. Então aí eu utilizo o join. Então vamos para um exemplo de join. Por exemplo, meu data frame 1 e meu data frame 2. Vocês já viram a diferença. Então aqui, ó, tá vendo? Ó, eu vou usar eles mesmo como exemplo. O que eu estou falando aqui? Eu vou pegar a coluna, vou pegar a coluna, a tabela 1, que é o data frame 1, e vou juntar com a tabela 2, que é o data frame 2.
E aí, o que que os dois têm em comum para fazer essa junção? O que os dois têm em comum é que o código é igual a código. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, eles têm isso em comum. E aí, eu vou fazer o winner. O que que é o winner, galera? Aqui que está o pulo do gato. Quando o join, ele tem alguns tipos de join. Existe o inner, existe o left e existe o right join. Quando eu falo de inner, ele vai buscar somente aquilo que é em comum. Por exemplo, se vocês repararem, aqui no DataFrame 2, eu tenho 5 dados, eu tenho 5 linhas. E aqui no DataFrame 1 eu tenho 4. Comparando a coluna código, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Até aqui, basicamente, a minha coluna código daqui com essa daqui é igual. Então, galera, o inner ele vai trazer somente aquilo que é igual. Então, quando eu dou aqui um inner join, tá vendo? Ó? Mesmo que o segundo dataframe tenha 5 linhas, ele só vai trazer até a 4, porque é o que bate com aqui, ó. Então, esse é o inner join. Quando vocês querem juntar duas tabelas diferentes, e aí vocês usam uma coluna que liga as duas, né? Só que o inner ele vai trazer somente aquilo que é igual, ou seja, aquilo que é correspondente. Quando vocês usam um outro tipo de inner, que no caso seria o left, no caso existe o left join e existe o right join, que algumas pessoas conhecem como left outer join e right outer join. Mas vocês podem usar isso aqui, tá, galera? É até melhor. Então aqui um exemplo, por exemplo, eu quero usar um join usando um right. O que significa isso aqui, galera? Significa que ele vai pegar o meu right, ele vai pegar toda a coluna, toda a minha tabela direita. Ele vai unir, né, a minha tabela 1 com a minha tabela 2, ele vai fazer unir porque eu estou usando um join. Só que o join que eu quero usar é do tipo right. O que que o right faz? Ele vai trazer todos os meus dados da tabela direita. Não importa se aqui na tabela esquerda tem algum dado ou não. Tanto é que se vocês repararem, ó, aqui na minha tabela direita, por isso que fala o join do right, ele vai dar mais importância para a tabela direita. Então ele trouxe todos os meus dados da tabela direita, só que como minha tabela esquerda ela só vai até 4, então aqui vai ser tudo nulo. Então é até interessante vocês usarem esse de left join ou right join para vocês saberem, ah tá, isso aqui tem na coluna direita e isso aqui não tem na coluna esquerda. Quando vocês usam somente o inner, ele traz somente aquilo que tem em comum. Então às vezes vocês deixam de ver algum dado que está faltando em uma tabela para outra tabela. E aí se eu trocar aqui para left, vai dar na mesma. Ele vai trazer somente os da esquerda e os da direita ele não vai trazer tudo, porque ele vai dar importância para a esquerda. E aí basicamente se eu colocar um left aqui, ele vai se tornar o mesmo que esse inner, né? Porque ele vai trazer os 4 da esquerda e, e aqui ele não vai trazer os 5 da direita, porque a preferência é a esquerda agora. Se eu usar um left aqui. Então é isso, galera. Esse foi o último vídeo. Espero que se vocês tiverem alguma dúvida, deixa comentário. Enfim, galera, vamos pra cima aí. E basicamente é isso, galera. São funções que facilitam o dia a dia na manipulação dos dados. E eu vou deixar também a parte do GitHub aí para vocês darem uma olhada.